Como nós vimos no vídeo passado, esta página de apresentação aqui da nossa Scotchbox, ela está aqui nesse diretório Public, lá onde nós instalamos os arquivos da Scotchbox, onde nós clonamos aqueles arquivos. E eu falei para vocês que ele corresponde a esse arquivo index.php. Vamos confirmar isso fazendo aqui uma modificação nesta mensagem Welcome to Scotchbox 2.5. Vamos mudar isso aqui para bem-vindos ao ponto G++. Salvar e vamos recarregar a página. Vejam que a mensagem foi alterada, confirmando que é aquele arquivo index.php que está sendo carregado pelo nosso servidor web, o Apache. Nós temos aqui então todo aquele ambiente que corresponde ao LAMP, XAMPP, MAMP, ou seja, aquele conjunto do Apache, MySQL, PHP, que permitem nós executarmos um servidor web no ambiente Linux. Então seria o LAMP, por exemplo. Isso nós temos aqui propiciado pelo nosso Scotchbox. Deu, acho, para perceber essa funcionalidade do Vagrant de rapidamente nós montarmos um ambiente de desenvolvimento. Vamos, neste vídeo, aprofundar um pouco essa questão, customizar o nosso ambiente de desenvolvimento que usaremos em vídeos posteriores e dar mais algumas informações gerais sobre o Vagrant. A forma mais simples de utilizar o Vagrant é como está aí neste diagrama da direita, em que nós usamos aí uma box simples, executamos o desenvolvimento do nosso projeto e depois simplesmente destruímos a instância da máquina virtual depois de concluído então o nosso projeto. Mas existem maneiras até bem mais sofisticadas de fazer isso, como está aqui neste diagrama à esquerda, em que nós usamos provisioners, como são chamados, que são provedores de ambientes de configuração bem mais complexos e de uma maneira automatizada. Dois deles são mencionados aí, o Chef ou Puppet, e existe atualmente um grande movimento em cima do Docker. São todas ferramentas de automação e padronização de desenvolvimento. O Vagrant suporta os provisioners Chef, Puppet e também scripts, de maneira que ele é uma ferramenta bem versátil. Para ambientes mais complexos de desenvolvimento, existem duas soluções comerciais, o Chef e o Puppet. Essas duas soluções integram-se perfeitamente com o Vagrant. Essas ferramentas mais sofisticadas são para uso em grandes projetos, por grandes empresas, inclusive pelo seu custo, mas deixarei aqui os links tanto para o site do Chef quanto do Puppet, para que vocês possam examinar aí essas duas ferramentas com um pouco mais de profundidade, se assim o desejarem. Nós já vimos alguns comandos do Vagrant. O primeiro foi o Vagrant init, quando nós instalamos a nossa VirtualBox. Nós já vimos o comando Vagrant app para
levantar a máquina virtual, quer dizer, iniciar a execução da máquina virtual. E já vimos o comando vagrant destroy para destruir, quer dizer, eliminar a máquina virtual, a máquina da VirtualBox. Nós temos então aqui uma janela com o prompt e temos aqui à direita sendo executada a nossa máquina virtual na VirtualBox da Oracle. Para sabermos o estado da máquina virtual, se ela está em execução ou não, sem ter que abrir a VirtualBox, nós podemos usar o comando vagrant status. Como podem ver, ele diz que a máquina default está executando na VirtualBox. Se nós quisermos parar a máquina virtual sem também acessar lá o gerenciador da VirtualBox, nós podemos usar o comando vagrant halt. Veja que ele está tentando graciosamente encerrar a máquina virtual. Observe na janela da direita que a máquina virtual foi desligada. Novamente o comando vagrant a inicializa a nossa máquina virtual. Como nesse processo não há mais necessidade de fazer o download, o procedimento é relativamente rápido. Ele executa aí as configurações. Veja que nós já estamos executando a nossa máquina virtual lá na janela da direita, no gerenciador da VirtualBox. Ele faz vários ajustes, inclusive prepara o ambiente para sessões SSH, prepara bancos de dados, enfim, faz toda essa configuração. Pronto, estamos aí com a nossa máquina virtual em execução. Este subdiretório public do diretório de desenvolvimento, onde temos o nosso arquivo index.php, com o qual nós já andamos mexendo e que exibe aquela página de apresentação de boas-vindas da Squatbox, eu baixei aqui este arquivo zip com o WordPress 4.7.5, que é a última versão no momento em que eu gravo este vídeo. Vamos descompactá-lo aqui neste diretório. Podemos deletar o arquivo zip. E aqui nessa pasta WordPress nós temos os arquivos de instalação do CMS WordPress. Neste subdiretório public é que o servidor web busca as páginas para apresentação no nosso browser. Se nós formos então na página do nosso localhost aqui e entrarmos naquela subpasta WordPress, nós iremos entrar na página de instalação do CMS WordPress, como era de se esperar. Vamos então fazer a instalação do WordPress em seguida. Mas antes de instalarmos o WordPress, nós precisamos criar um banco de dados no MySQL. Aqui na página da Squatbox, nós temos os dados que vamos precisar para criar o banco de dados. O user, root e a password vai ser root também. Existem aqui instruções, inclusive para usar desktop clients, para configurá-los a fim de acessar o MySQL. Mas nós vamos fazer isso diretamente numa sessão SSH na nossa máquina virtual. No command prompt, vamos emitir o comando vagrant ssh e imediatamente teremos aí a nossa sessão no Ubuntu, instalado aí na Squatbox. Então vamos entrar no MySQL com o comando MySQL -u, que é o usuário root,
e -P. Ele vai pedir a password, que nós sabemos que é root, como vimos lá na página do Scott Box. Estamos aqui no prompt do MySQL. Se eu der o comando show databases, ponto e vírgula, estão aí os databases existentes no sistema, inclusive o Scott Box, que tem aí as configurações dessas senhas de acesso. Vamos criar um novo banco de dados. Create database. Vamos chamar de WP, ponto e vírgula. Vamos repetir o comando show database só para confirmar. Está lá o nosso banco de dados WP para usarmos então no WordPress. Exit para sair aqui do MySQL e exit para sair do SSH. Estamos prontos então para continuar com a instalação do WordPress. Vou deixar aqui linguagem em inglês mesmo, simplificar, contínuo, vem então aqui os alertas, né, do que nós vamos precisar. Já temos tudo pronto, vamos continuar. O database name nós pusemos WP, username é root, password é root, database host é o localhost mesmo, table prefix vamos deixar o WP underline, submit. Tudo bem, vamos rodar o instalador. O título do site, vamos pôr .g++, username nós vamos deixar o admin, password, está muito grande isso aqui, vamos pôr admin mesmo, né? Vamos confirmar para usar uma senha fraca, mas é porque vamos estar aqui em ambiente de desenvolvimento, não tem problema nenhum, certo? E-mail admin@teste.com e aí podemos instalar o WordPress. Sucesso! Vamos logar aqui no nosso site. Essas são as palavras que nós escolhemos, admin, para confirmar aí, login, pronto, estamos aí no nosso site, aqui é a página de administração do WordPress, visitar o site aqui, está aqui o esqueleto básico, o tema básico do WordPress. Observem aqui, na linha onde está o endereço do site, que nós estamos usando este IP 192.168.33.10 como o IP básico do nosso localhost. E aí nós temos que acessar através do diretório WordPress para entrarmos lá no site que nós instalamos com essa máquina. Mas nós vamos querer usar essa configuração para multisites, para desenvolver sites com várias plataformas, com várias ferramentas. Então nós vamos modificar um pouquinho isso. Este site localhost aí está configurado aqui no nosso Vagrant File. Vejam aqui que estamos configurando a nossa network com esse IP 192.168.33.10. É o Vagrant File que configura a máquina virtual. Realmente vocês veem que nós temos aí uma network porque fazemos SSH lá com a máquina virtual nesse endereço, certo? É aqui que estão feitas as configurações. Vamos entrar numa seção SSH para podermos fazer a configuração no Apache. Para isso nós vamos ir para o diretório etc Apache 2 sites available,
são os sites disponíveis. Vou dar um ls aqui, vocês vejam que nós já temos alguns. Um deles é esse scottbox.local.conf, que tem a configuração para aquela página inicial de boas-vindas da Scottbox. Eu vou aproveitar então essa configuração como base, vamos copiá-la, sudo cp scottbox localconf, vamos pôr para um arquivo que nós vamos chamar de wp local.conf. Será o nosso arquivo então especial lá para o site do WordPress. Eu vou editar esse arquivo aqui com o vim, vou usar como sudo vim wp local.conf e vamos fazer as seguintes alterações. Aqui no server name nós vamos mudar para wp.dev, por exemplo, que é o nome que nós queremos que apareça lá no endereçamento do browser. Aqui no alias nós vamos mudar isso para www.wp.dev. Vamos deixar isso aqui. E aqui no document root, que é o diretório onde ele vai encontrar o arquivo, nós colocamos na pasta WordPress, subdiretório aí do public. Tá pronto. Vamos por aqui salvar. E agora vamos habilitar este site. Sudo a2 insight é uma sigla para Apache 2 Enable Site, o nosso arquivo lá wp localconf. Pronto, ele diz que já está habilitado, só que nós temos que reinicializar o Apache. Sudo service Apache 2 reload. Pronto, está já carregado no Apache. E por aqui nós terminamos. Exit para encerrar a sessão de SSH. E agora nós precisamos fazer uma modificação no arquivo host. Vamos ver em seguida como fazer isso. Vamos configurar agora o arquivo hosts. Ele está aqui no diretório Windows, System32, Drivers, etc. Está aqui o arquivo hosts. Vamos abrir ele com o editor. E aqui, nesta linha, eu já acrescentei aqui para agilizar, nós colocamos o endereço IP 192.168.33.10 e colocamos o mnemônico que nós atribuímos lá nos sites enabled, o wp.dev. Salvamos esse arquivo e vai estar pronto essa parte. Só falta mais um passo. Vamos dar o comando vagrant reload para recarregar a máquina virtual. Concluída a recarga da máquina virtual, vamos retornar ao nosso browser. E aqui nós vamos colocar, em vez desse diretório longo, a nossa versão wp.dev. Recarregou. Novamente estamos com o nosso WordPress aqui, tudo certinho, tudo funcionando, só que vejo que o mnemônico agora ficou bem mais simples e nós podemos habilitar quantos sites nós quisermos lá no Apache, com uma seção SSH, como fizemos, copiamos um novo arquivo de configuração, local.conf, e seguimos novamente todos aqueles passos para habilitar um outro site. Podemos trabalhar assim com diversos sites
usando uma única máquina virtual instalada, que é a Scotchbox. Chegamos ao fim, então, deste último vídeo sobre os fundamentos do Vagrant, sua configuração básica. Nós vamos usar este ambiente de desenvolvimento em outros projetos, em outros vídeos, com outros tutoriais. E quem sabe algum dia a gente volte com alguns vídeos mais avançados sobre o Vagrant. Eu já passei para vocês a bibliografia, aquele livro O Vagrant Up and Running, da O'Reilly, que realmente pode complementar as instruções sobre esse fantástico aplicativo para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais. Muito obrigado a todos aí pela atenção nesta série e aguardo vocês nas próximas, hein? Até mais, minha gente. Um abraço.